Boa tarde. Então, dando sequência ao 18º Colóquio de Filosofia da Unicinos, com o tema Filosofia e Cognição, nós temos como palestrante o professor Dr. Günther Gerhardt, que é formado, tem a formação em Física e trabalha hoje na Universidade de Caxias do Sul, né? Que trabalha há muitas décadas. Não, uma década e meia. Não, mas com EEG. Uma e meia. Eu estava fazendo as contas. 15 anos. 14 uns quebrados. Com eletroencefalografia, né? O Günther veio já à Unicinos nos dar cursos sobre sinais que são captados no processo de encefalografia. E, enfim, nós estamos sempre colaborando e ele colaborando conosco. E é isso, Günther. Muito prazer tê-lo aqui novamente. Obrigado pelo convite. Na verdade, eu sempre fico contente de vir aqui, tá? Acho que é um público legal, tá? Aberto a boas ideias, aí, a boas trocas de ideias, tá? A gente aprende bastante, tá? uns com os outros, tá? Isso é uma coisa bem bacana. Então, eu acho que um ou outro, talvez, de vocês tenha já feito, né? Eu sei disso porque, enfim, conheço alguns de vocês. Uma vez eu dei um curso de sinal aqui, tá? Então, o que eu vou falar aqui é de uma introdução básica, tá, para EEG, tá? Algumas coisas provavelmente vocês vão lembrar, outras talvez eu consiga trazer novas, tá, para falar a respeito disso. E a ideia é falar basicamente do sinal, tá, de biosinal de modo geral. Eu vou tentar fazer um paralelo meio histórico, tá? É introdutório, tá? E no final eu vou tentar mostrar um outro trabalho, tá, que a gente faz e o que a gente consegue tirar de informação disso, tá? Se vocês acharem que está muito hermético ou qualquer coisa assim, tá, não tem problema. Parem e me perguntem algo pelo meio, tá? Não há nenhum problema, tá, quanto a isso aí, tá? Um pouco do sinal historicamente, tá, como ele apareceu. Eu não vou falar tudo, mas vou tentar contextualizar. Até porque contextualizar historicamente como o sinal de EEG, ou os biosinais de modo geral, começaram, é interessante para entender o contexto hoje, que como nós estamos enxergando o sinal hoje, o que está acontecendo com isso. Tentar falar um pouquinho sobre as principais frequências e o que é poder espectral, enfim, do sinal. Falar de alguns equipamentos, tá? Alguns equipamentos de coleta, o que é efetivamente a coleta. Enfim, mostrar alguns exemplos no final, tá, da coisa para vocês. Então, isso é interessante porque, historicamente, vida e eletricidade, né, aparentemente, em algum momento, tá, se deram conta, tá, que a eletricidade ela foi descoberta há muito tempo atrás, tá, mas ela foi um brinquedo durante muito tempo. Se vocês forem pensar bem, a origem da eletricidade, é fácil quando a gente estuda essas coisas, ela está lá no tempo dos gregos, tá? Só que para ela começar a se transformar numa coisa que era usada tecnologicamente, ou entendida com mais profundidade, é uma coisa do fundo dos últimos 300 anos. Tá? Antes disto, ela era muito interessante, mas era um brinquedo. Lá pela frente se descobriu que se podia estocar essa tal de eletricidade. Mesmo durante 200 anos do uso da eletricidade, entendendo como é que ela podia ser transferida daqui para lá, de lá para cá, não se sabia a origem dela, o que ela era, tá? Mas se sabia que ela podia gerar muito poder, tá? Tinha muita força associada à eletricidade, basicamente, né? E por que? Olha para um raio, tu vai entender que tem bastante poder associado a isso. E aqueles experimentos básicos que você consegue fazer de eletrostática, né, que você pega lá e atrita alguns objetos, consegue gerar eletricidade estática e consegue gerar principalmente quando você consegue gerar uma faísca, né? A faísca desperta, né, ganhar um choquezinho, o menor que seja, te dá uma ideia de que isso ali provavelmente é uma coisa que tem alguma força dentro daquilo. E quando se começou a conseguir ter controle sobre os experimentos, né, a primeira coisa que todo mundo costuma fazer quando começa a ter controle sobre os experimentos é tentar usar esses experimentos ao seu redor.
e se descobriu que dava. Que de alguma forma havia... que podia pegar um músculo, tá? um animal, um pedaço de um animal, passar uma corrente elétrica por ele e ver ações acontecendo ali dentro. Esse tipo de coisa, tá? Começou no final dos anos 1700, tá? Começaram a ter ideias de que era possível passar corrente elétrica por um indivíduo, não apenas um indivíduo que estava são, mas um indivíduo que estava, enfim, um animal que estivesse morto, um ser humano que estivesse morto, e ver movimento sobre isso. Movimento é uma coisa que sempre foi associada à vida, né? A morte, basicamente, é ausência de movimento. Existe controvérsia sobre isso aí, mas basicamente é isso. Você não vê um animal morto se mexendo, tá? Se não está se mexendo, melhor. Tá? Ele não vai te atacar. Tá? Mas é a ideia. Ou ele estiver dormindo. Tá? Não vou entrar em detalhes sobre isso, que é uma discussão complexa. Tá? Mas... organismos, tá? Pessoas. E levou científica também. Se você olha o que temos hoje, tá? E ao que ela vai nos levar, tá? Tu olha para o exemplo do Matrix, né? Só gosto de falar do Matrix. Né? Se tu não vivesse hoje, né, olhando o Matrix, se tu vivesse naquele tempo, você ia ler Mary Shelley, ia ler o Frankenstein, tá? Então eu poderia pegar, no sonho, podia pegar uma coisa, né, composta de na verdade, tecido morto, e tentar fingir vida para ele, tá? Através. Tá? Se sabia que a eletricidade existia, tá? E se sabia que ela podia fluir de um lugar para o outro. Se ela podia fluir de um lugar para o outro, existe uma certa ideia de que ela deveria ser um fluido. Tá? E durante muito tempo, essa ideia de que ela devia ser um fluido, tá? Ela prevaleceu. Mas experimentos efetivos, tá, começaram a ser feitos basicamente a partir dos anos 1800, a começar porque inventaram um galvanômetro, tá, então começou a poder fazer experimentos onde você tinha acesso à variação de potencial, e é uma variação de potencial bem suave, tá, e se podia começar a perceber que você podia medir, tá, enfim, a existência de potencial elétrico variável, né, num organismo que estava vivo. Tá? Esses experimentos, primeiros experimentos que aconteceram com organismos vivos, tá? Tem os experimentos, um experimento bem clássico do Richard Keaton, tá? Que foi um dos primeiros que fez isso. Tá? Ele percebeu que é usado assim, largamente nas neurociências, que era tal de... ele percebeu uma variação lenta que ele chamou, em inglês, chamava de waxing and waning, tá? Que realmente tu tinha uma variação de potencial ao longo do tempo sobre um tecido. E isso poderia, em princípio, ser medido. Tá? Há uma descrição inicialmente, porque você não tinha como fazer um registro ao longo do tempo, tá? Mas logo mais adiante se começou a fazer registros também ao longo do tempo disso. Apareceram outros trabalhos pioneiros, tá, também nessa parte dessa virada do século. Um desses caras se chamava Adolf Beck. Adolf Beck era um ucraniano, tá, que ele é famoso por outras coisas da fisiologia também, mas ele fez um trabalho muito interessante justamente com eletrofisiologia, conseguindo ter, né, produzir, inclusive, eletrodos de boa precisão e conseguindo ter medir sinal, medir diferença de potencial, né, em células vivas, né, efetivamente células vivas. A dificuldade que tu tinha basicamente nessa época era amplificar esse sinal. Tinha que ter uma grande sensibilidade, as coisas realmente começaram a melhorar, em sentido de ter sensibilidade a fazer um experimento e obter uma medida, tá, e fazer essa medida aparecer, mas conseguir ter uma amplificação disso sempre foi uma coisa mais difícil. Ele era um sinal suave. Tá? E quando você ia lá e tentava injetar uma corrente elétrica forte de volta para dentro, se botar uma corrente elétrica forte demais, bom, a gente sabe, a gente mata células também. Tá? Mas então, a questão era as quantidades envolvidas nisso. Tá? Essas pessoas são, no fundo, os avós do eletroencefalograma. Tá?
eles são os avós do biosinal de modo geral, tá? Porque não é só um eletroencefalograma, quer dizer, não é só um sinal que eu posso medir no cérebro, tá? Quer pela parte de fora do cérebro, quer pela parte de dentro, mas sinais que você possa medir de organismos vivos, né, ao longo do tempo. Tá? Fluido e eletricidade, tá? Era uma coisa que era difícil de achar uma diferença entre as duas coisas. Curiosamente, tá? Até a descoberta do elétron, para entenderem que efetivamente a eletricidade, essa eletricidade que nós fazemos aqui é retirar elétrons de um lugar, colocar no outro, criar uma diferença de potencial por base nisso e usar essa propriedade da matéria que se chama carga elétrica para conduzir energia ou para gerar energia. Gerar energia é a forma de dizer, mas para transformar energia. Tá? Fazia sentido. Tá? Se vocês pegarem hoje um monte de ferramentas, né, que existem para se trabalhar com eletricidade, ou para se descrever a eletricidade, tá? Que é as ferramentas de campo elétrico, vocês não precisam ser da área da física nem da engenharia, mas se vocês abrirem os livros que falam de eletricidade, frequentemente vocês vão chegar lá em uma bola carregada, outra bola carregada com mais, com menos, e umas linhas saindo de uma e entrando na outra. Tá? Isso vocês acabam enxergando essas coisas. Tá? Isso é praticamente uma ideia de fluido. Tá? E essa ideia de linha de campo elétrico, descrever o campo elétrico como sendo linhas, depois um pouquinho mais adiante descrever o campo magnético como sendo linhas também, combinar essas duas coisas, isso aí se prestava tão bem a ser descrito com fluido, tá? Que obviamente se usou ferramentas da mecânica de fluido para ficar descrevendo isso aí. Tanto que se você vai lá hoje, olha as principais equações, né, que regem a eletricidade, né, você vai perceber que elas são equações que são emprestadas da dinâmica de fluido, que era usada para descrever fluidos. Tá? Isso tem lógica. Isso tem lógica se você pensar na coisa como ela apareceu nesta época. Tá? Mas tá, como é que essa coisa ficou? Hoje, tá, você pode falar em neurociência, tá? Você fala, enfim, em sinal elétrico, tá? Mas quando você fala em sinal elétrico, frequentemente você começa a falar em neurociência, porque você quer fazer medidas sobre o estado cerebral, tá? Ou seja, sobre a massa encefálica. Quando você tenta fazer medidas sobre a massa encefálica, você começa a falar em neurocientista. O que é neurocientista? Tá? E o neurocientista não é exatamente um cara que só estuda a dinâmica elétrica do cérebro. Ele é um pouco mais do que isso. Na verdade, não tem uma definição clara. Se você pegar alguns livros básicos de neurociência hoje, tipo esse aqui, a definição do que é o neurocientista, tá? Tanto do ponto de vista do médico quanto do ponto de vista do não médico, tá? Ele é extremamente amplo. Por exemplo, o neurologista, ele é um neurocientista, tá? Ele é um médico que estuda as doenças, tá, do sistema nervoso, por exemplo. Se essas doenças estiverem relacionadas com comportamento, por exemplo, você pode estar falando do psiquiatra. Então, o psiquiatra também é um neurocientista. Tá? O neurocirurgião, quem atua em cima dele, ou um neuropatologista, que estuda as partes, né, do cérebro. Bom, não só isso. Quem faz experimentos com neurociência, ou quem estuda os experimentos dos outros da neurociência, também é uma espécie de neurocientista. Tá? Por exemplo, um neurocientista computacional. Tá, hoje nós temos um neurocientista computacional, que é um indivíduo que basicamente usa matemática e computador para descrever o fenômeno que está acontecendo ali. Tá? Neurobiologista molecular, por exemplo, também é um neurocientista se ele estiver estudando, tá, o que acontece lá dentro. Tá? Bom, enfim, tem uma miríade, tá, de especialidades que são neurocientistas. Tá? Ainda não colocaram a filosofia aqui no meio. Tá? Mas espero que aos poucos, tá, os demais vão entrar lá para dentro. Mas eu boto esse slide principalmente para dizer que uma vez eu estava numa palestra e a pessoa que estava explicando queria fazer
Eu conhecia o indivíduo. Ele queria fazer uma pergunta para quem não era um neurocientista, né? Daí, bom, eu não sou um neurocientista, eu sou um físico, né? Daí eu fui querer responder ele, não, tu não, porque tu é neurocientista. Eu não sou neurocientista, né? Não, tu estuda sinal elétrico de cérebro há tempo demais, então tu já está viciado. Alguém que não tenha visto nada disso. Então, na verdade, sim, se você do sistema, tá? E usa as ferramentas que você tem para tentar descrever, você pode ser classificado como um neurocientista, tá? O tipo de neurocientista talvez varie, tá? Mas ele vai. E é basicamente uma área multidisciplinar por conta desse tipo de coisa, tá? Então, todas as possibilidades de neurocientistas existem, tá? O que eu sou, tá? O que eu faço no meio disso é menos. Eu estudo uma parte disso aí, né? Eu estudo basicamente sinal, tá? Comecei a estudar sinal porque achava ele interessante, e sinal tem sinal de vários tipos, e acabei tentando mais a fundo para esse sinal, que é o sinal de eletroencefalografia, né? Havia o dado à disposição na época, quando eu comecei a trabalhar com isso, e achei os problemas que estavam associados bem interessantes, tá? Mas é um trabalho basicamente multidisciplinar, ou seja, eu não vou conseguir, muitas vezes, criar a pergunta certa. Eu posso ajudar a responder a pergunta que é criada por outras pessoas. Às vezes a gente cria a pergunta certa, mas acho que é mais por acaso do que por qualquer outra coisa. Mas normalmente não é isso que a gente faz. Normalmente quem trabalha com sinal tipo o que eu faço tenta responder perguntas que são criadas por outras pessoas, tá? Então, sinal. E depois, o que é um biosinal, né? Uma vez eu falei aqui o que era um sinal. Sinal, muita coisa é um sinal. Tá? Fazer assim é um sinal. Isso é um sinal. Tá? Fazer assim é um sinal. Tá? Mas os sinais que a gente estuda, eles são diferentes. São medidas que você pode quantificar. Tá? Eles têm que ter tamanho que seja quantificado, quer dizer, colocar o polegar para cima ou para baixo, sim ou não, tá? Mas não é o tipo de sinal que normalmente a gente vai poder fazer, extrair mais suco de uma coisa dessas. Você tem um sinal que é uma medida, essa medida tem que ser feita ao longo do tempo, tá? Pode ser a tua temperatura, tá? Eu gosto de ficar falando, a gente vai falar bastante de diferença de potencial, ou então a diferença de magnetização, ou alguma coisa desse tipo. Tá? Intensidade, fluxo, mas pode ser coisas mais simples. Eu posso pedir fazer a medida da sua temperatura ao longo do tempo, um dia, e traçar uma curva, tá, disso aí. Tá? Basicamente, você faz medidas, tá, sobre um organismo, não precisa ser uma pessoa, tá, mas faz uma medida sobre um organismo, e essa medida tem que ser repetida ao longo do tempo, e você percebe, fazendo essa medida ao longo do tempo, que você tem uma variação. Tá? Eu posso fazer a medida da temperatura de vocês aí ao longo do dia, tá? Vocês não precisam estar doentes para isso, vocês vão perceber que ela flutua. Ela tem variação natural, tá, ao longo do dia. Tá? Não preciso fazer 200 medidas por segundo, tá, para ter essa variação, porque a variação é mais lenta. Eu posso fazer uma medida a cada, sei lá, 15 minutos, provavelmente seria o suficiente, tá, para traçar uma curva disso aí ao longo do dia. Tá? Se eu for medir outras coisas que tenham existência, né, mais rápida do que isso, eu vou ter que fazer a medida mais rápida para compensar essa brincadeira. Tá? Mas, enfim, biosinal. Biosinal é qualquer coisa que sai uma coisa biológica. Tá? No caso, por exemplo, do eletrocardiograma, tá, que é um dos primeiros medidos ao longo do tempo, tá? O eletroencefalograma, tá? Eletrooculograma, que curiosamente o nosso olho, tá? Não é apenas, isso aqui não é apenas região onde eu posso ver parte de sinal do que tem no cérebro também, mas o olho ele se comporta como uma pilha, ele é uma diferença de potencial entre a parte da frente e a parte de trás. Se eu mexo os olhos, por exemplo, deixar 2 eletrodos fixos, eu vou ter uma noção, tá, de para onde o cara está olhando. Por exemplo, posso triangular para onde é que ele está olhando. Tá? Ou triangular o movimento dos olhos que o sujeito tem quando está dormindo, por exemplo. Tá?
que é medido dos músculos, tá? Que pode ser de vários músculos diferentes, concomitantes ao mesmo tempo ou não. Movimento. Movimento é um sinal? Sim, movimento é um sinal, tá? Se estuda movimento, principalmente pode estudar movimento de forma simples, em animais, por exemplo, com esses detectores hoje, tão comuns, esses detectores de movimento. Aí tu vai observando lá o movimento, né, do animal dentro de uma jaula, por exemplo, o que ele está fazendo. Às vezes você chega no final de um sinal desse, que tu tem movimento, e depois para, tem movimento, depois para, daí você olha lá e isso encontra que tem um ciclo no meio disso, tu não entende por que o ciclo está lá, acha que é uma grande descoberta, mas no fim tu vai descobrir que era porque ficava dia, ficava noite, ele dormia e acordava. Então, era só isso. Daí ele dormia, ele ficava quietinho, daí ele acordava e ficava querendo comer lá. Então, frequentemente essas coisas aí podem acontecer. Mas é um sinal? Claro que é um sinal como qualquer outro. Tá? Vou me fixar. Eu botei ali uma foto dos primeiros eletrocardiogramas que eram feitos, tá? E medidos, tá? Ao longo do tempo. Aplicações das mais variadas, tá? Desde as aplicações que já existem, tá? Nós vamos falar de uma história, essa história do EEG, ela é uma história que começa, como eu disse, começa na verdade com esses trabalhos do Keaton e do Beck, tá? Na virada do século passado, retrasado agora, tá? Mas ele tem um grande impacto, tá? Com os trabalhos que eu vou mostrar na sequência, que é o trabalho do Hans Berger, que foi o primeiro cara que mediu efetivamente, fez uma máquina de EEG, né? Era ele e um engenheiro, tá? Eu não me recordo agora o nome do engenheiro que era o colega dele. Eles construíram uma máquina para fazer medidas de EEG e tem isso como uma das primeiras medidas que foram feitas com EEG de superfície ao longo do tempo. Isso abre uma gama de coisas que podem ser estudadas. A maior parte dessas coisas que podem ser estudadas são exemplos que eu acabo trazendo da medicina, porque, enfim, eu estou mais próximo deles. Exemplo, tá? De problemas que são problemas da psicologia ou problemas de linguagem, tá? Que podem ser acessados também com o sinal de eletroencefalografia, quer dizer, tentando entender o que muda na organização, enfim, que está acontecendo ali, à medida que eu apresento um problema novo para uma pessoa. Tá? Enfim, eu acabei trabalhando mais com eletroencefalografia de sono. Tá? Mas outros problemas que ele falou, e epilepsia, tá? São coisas que acabam aparecendo, tá, ao longo dos estudos. É fácil você fazer uma busca na literatura e encontrar muitas aplicações em cima de problemas que são da própria medicina, porque é natural. Esse tipo de medida começou a ser aplicada na medicina e continuou, tá? E continua sendo aplicada na medicina e começou a se migrar também para outras áreas de uma forma mais recente, tá? Um caminho mais recente. Então vocês têm algumas décadas de aplicações a mais em cima da medicina e é natural bastante problemas que já foram bastante tratados, tá? Em artigos de medicina. E é interessante que vejam de qualquer forma esses artigos, aonde foi aplicado, como foi aplicado, porque dá uma ideia do tipo de estudo que pode ser feito, mesmo que você mude o paradigma para algum outro problema, um problema de ciências sociais, por exemplo, mas tem uma ideia do que foi feito lá. São exemplos de sinal, eu ia botar exemplos de outros sinais, acabei botando exemplo de sinal de EEG mesmo, tá? 8 miseráveis segundos de sinal tirados aleatórios, assim, no meio de um exame, só para ter uma ideia da variação que você tem no sinal, da variação que você tem na resposta, tá, ao longo do tempo, tá, de uma coisa que a gente costuma chamar de não estacionário. Tá? Esse é um sinal que não fica se repetindo. Ele repete grosseiramente ao longo do tempo. Tá? O sinal de EEG ele se repete de uma forma grosseira, tá? Mas localmente, tá, no tempo, ele não é um sinal repetitivo, tão repetitivo assim. Como ele não é repetitivo, ele é rico, daí isso é legal, tem bastante coisa que dá para estudar. Ele também responde aos estímulos externos, isso é interessante também, ele dá uma dica disso. Tá?
Agora, por outro lado, as ferramentas matemáticas convencionais que existem para trabalhar com isso, existem para trabalhar com um sinal que é um sinal estacionário, ou seja, um sinal que gostaria de ficar se repetindo mais do que isso aqui. Então, as ferramentas têm que ser adaptadas para essas coisas. Tá? E eu costumo estudar essas coisas que aparecem aqui em cima, tá? Desse exemplo aqui de cima, que é o chamado fuso de sono. Tá? Ele é uma das muitas coisas que acontecem nos canais de EEG, tá? Que você mede ao longo de uma noite de sono, não em vigília, tá? Mas quando o indivíduo está dormindo. Tá? Então, ele dá uma ideia, ele te dá uma medida, tá? Do que acontece em mecanismos mais profundos do cérebro, tá? E ele se propaga para córtex e acontece, tá? Algumas milhares de vezes assim, no sono normal ao longo de uma noite. Está associado à memória, principalmente memória motora. Tá? E ele tem uma fineza de detalhe, que depois eu vou tentar entrar um pouco mais em cima, e que eu costumo usar. Então eu acabei me dedicando muito a trabalhar com esse cara aqui. Mas existe um mundo para tratar em cada uma dos outros ondas em cima. Então isso é só para vocês terem uma ideia, tá? De que a coisa pode ser extremamente ampla, tá? E você começa a diminuir isso, dissecar esse problema, até você ter um pedaço pequenininho de sinal, e depois você faz um monte de trabalho sobre esse pedaço pequenininho de sinal. E esse pedaço pequenininho de sinal ainda é capaz de te dar um monte de informação. Tá? Então imagina as outras coisas. Quer dizer, então, não precisam se preocupar com falta, né, de material para estudar, vocês vão ter material até morrer. Tá? O EEG em si, de modo geral. Então eu falei a vocês. Uma medida sobre o scalp. Tá? Você posiciona eletrodos, tá? Esses eletrodos eles ganham uma nomenclatura, claro, porque tu tem que ter um mapa da coisa, como é que a coisa é colocada lá, como é que ele está, e o que você vai medir efetivamente em cima dele. Tá? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia de uma disposição de eletrodos, tá? Vocês viram também, e vai ter mais alguns exemplos de outras disposições que vocês podem colocar, com mais eletrodos em cima. E o que exatamente esses eletrodos medem? Esses eletrodos medem diferença de potencial ao longo do tempo. Tá? Poderia ser diferente. Diferença de potencial significa o mesmo DBP que você pode medir no... Não faça isso, né? Você pode medir ao longo do tempo numa tomada. Tá? Só que daí você vai ver a coisa oscilando nos miseráveis 60 Hz. Tá? Além do que a diferença de potencial é muito mais alta. Tá? Aqui você vai ver coisas da ordem dos microvolts, porque está na superfície do scalp. Tá? Então o sinal já está bem atenuado, logo eu preciso dar uma boa amplificada nele. E eu vou ver outras frequências misturadas, porque elas representam, no fundo, as variações que eu estou tendo de sinal lá dentro. Essas diferenças de potencial são basicamente acontecem com as variações da corrente nessas direções, tá? Nas direções para cima e para baixo, ou a equivalente disso que você pega lá embaixo. Existe um outro exame, tá? Que é um pouco mais difícil de ser elaborado, tá? Que é o magnetoencefalografia. Magnetoencefalografia usa, na verdade, a variação, tá, do campo magnético. Tá? Você pode ver ondas muito similares, tá, às ondas que você vê na eletroencefalografia. A parte que é interessante disso é que você vê a variação do campo magnético. Para aqueles que têm alguma familiaridade, quer dizer que você vai olhar correntes que andam nesse sentido. Correntes que andam assim fazem diferença de potencial ao redor delas. Então você pode jogar com uma contra a outra e tentar concatenar a informação disso aí. Tá? Tá? Primeiro EEG, então, foi uma ideia do Berger. Talvez seja interessante dizer, todas essas pessoas, tá, que agora são famosas, como o Keaton, o Beck, o próprio Berger, tá? Na época que eles fizeram essas descobertas, foram umas descobertas muito interessantes, elas deram um grande start, tá? Mas elas haviam um método de rodapé de página na ciência, tá? Porque olharam, acharam muito interessantes, mas ficou por isso mesmo. O Berger não, o Berger eu acho que ele conseguiu dar um passo um pouco além. Tá? Nesta época, tá, que é 29, na verdade ele começou a trabalhar com isso um pouco antes, se vocês pensarem bem,
foi justamente a época que se desenvolveu, tá, nos anos 20. Tá, durante os anos 20, a comunicação sem fio se desenvolveu enormemente. Tá? Se vocês voltarem para trás 15 anos, tá? Vocês vão estar em 1915, tá? 1910, 1915, vocês vão ver o início, tá, da comunicação sem fio, onde tu gostaria de dar sinal e alguém conseguia pegar o sinal a 100 metros ou 200 metros de distância, você já estava fazendo um enorme de um passo. Né? Daí lá pelas tantas, acho que foi em 17, se não me engano, tá? alguém inventou 1907, desculpe, alguém isso é um pouco técnico, mas a válvula, aquelas válvulas que tem dentro dos rádios antigos valvulados, aquilo ali é o teu primeiro amplificador. Tá? E esse teu primeiro amplificador permitiu que você saísse de uma comunicação de poucos metros para muitos quilômetros, porque você podia amplificar o sinal. Tá? Então, eu digo que essa década de 20 foi uma década pré-guerra, onde os amplificadores cresceram, feito uma loucura, assim. Era mais que os computadores cresceram nos últimos 10 anos. Tá? Foi a coisa, porque eu podia ter rádio, podia mandar sinal, eu gostaria que todo mundo tivesse rádio, porque se todo mundo tivesse rádio, eu podia ter uma estação de rádio também. Tá? Então, isso deu um grande avanço, tá, tecnológico na época, fazendo com que eu conseguisse, tá, bons amplificadores. Então, o que o Berger fez, tá, o colega dele fizeram um bom amplificador, e com esse bom amplificador começou a tirar sinal e gravar esse sinal, que também isso aí é uma coisa importante. Na época você vai gravar em cima do papel, tá? Então você puxa uma folha de papel, vai puxando e tem umas agulhas, as agulhas vão desenhando, tá, ao longo do tempo como é que é a onda, como é que a onda vai aparecendo. Geral ali embaixo você colocava uma oscilação conhecida, que era para você poder contar o tempo. Tá? Para aqueles que têm noites de insônia, podem tentar baixar na internet a tese do Berger, tá, original, e ficar lendo ela. Tá? Ela é em alemão, os filósofos gostam de alemão. Podem se divertir com elas, tá? Daí, em vez de dormir, você vai ler a tese e vai perceber do laboratório dele. Tá? Pode ser preto e branco, as coisas serem um pouquinho maiores. Agora vocês também têm um laboratório. Tá? E ela é colorida. Bom, hoje é colorido. Tá? Mas, na verdade, tá, você tinha um grande amplificador, tá, no qual você conseguia começar a ter sinal. Tá, e tirar sinal com alguma qualidade. Os sinais do Berger são sinais bons, se você olhasse a coisa bem. E ele enxergou já várias coisas. Ele enxergou como é que o indivíduo ficava sonolento. Ele rapidamente passou de 2 canais só para 4 canais. Ele aumentou o número de canais também. Com a primeira análise de frequência, né, do sinal de EEG em 1934, ou seja, 5 anos depois eu já estava fazendo uma primeira análise de frequência do tipo de sinal que estava saindo de lá. Tá? É tudo que a gente vai falar depois, para que serviu o EEG? Tá? Nesses últimos anos, tá? Nessas últimas décadas, tá? Se for comparar com o que está escrito lá no trabalho do Berger, tu vai perceber que no meio da conversa dele, tá? Se você for lendo lá, no meio da conversa dele estava a ideia original, que era, se eu conseguir amplificar que chega, eu descubro o que o cara está pensando. Tá? Era ler mente. No fundo, a grande ideia que ele tinha era esta. E fazer... Mas... tá? Para eletrofisiologia. Tá? Porque é possível fazer essas medidas e, principalmente, eram medidas... Tá? Eu posso conseguir um sinal bem melhor, tá? Que eu não preciso de um amplificador tão grande, tá? E daí eu posso estudar o que está acontecendo na cabeça do sujeito. O problema é que eu tenho que abrir a cabeça dele. Tá? Isso não é bom, né? Normalmente. Né? Normalmente não é bom quando o indivíduo está normal. Só vai operar a cabeça de uma pessoa se tiver que operar a cabeça de uma pessoa. Tá? Então você vai colocar você podia colocar os eletrodos, tá, na cabeça, tá?
de alguém e medir o que acontecia ao longo do tempo com ela, tá? Enquanto ela estava em vigília, quando ela estava de olhos abertos, quando ela estava, enfim, com os olhos fechados. Aparece o ritmo alfa, que é um ritmo que já estava conhecido, mas o Berger cunhou as frequências. À medida que eles iam descobrindo uma frequência, iam colocando uma letra nela. Essa primeira aí foi o alfa, então ele era o primeiro, era o alfa. Tá? Por que ela é 10 Hz? Por que 10 Hz? Que é 4, é 0 a 0,4 a 0,5 a 4 Hz, é delta. Né? Mas na verdade é porque tu vai descobrindo elas e vai dando essas letras, tá? Como indicativo, né? De que são essas frequências. Né? E que você podia fazer várias medidas ao mesmo tempo. Tá? É uma diferença, como eu disse para vocês, é uma diferença de potencial. Então, na verdade, eu posso medir a diferença entre duas posições distantes, duas posições mais fracas, ou todas elas por uma referência comum. Tá? Mas onde é que eu vou usar cada uma delas? Isso depende do tipo de problema que eu tenho na mão. Tá? O que eu sei é que tanto faz o tipo de medida que eu fizer, o tipo de composição de eletrodo que eu fizer, elas não vão ser iguais ao longo do scalp. Elas não são iguais ao longo do tempo, e 2, elas não são iguais ao longo do scalp. Tá? Então elas são o ápice da coisa não estacionária. Tá? Se tudo fosse igual e fosse fácil, tá? Seria simples de fazer uma coisa desse tipo, fazer uma análise disso aqui. Mas não é. Efetivamente, tu tem uma coisa que é variável, tá? Mas, por outro lado, ela pode ser bem informativa do que está acontecendo lá dentro. Tá? Então, 45, já não 35, 45, mas nessa época de 35, 45, não há muitos trabalhos assim, que aparecem, tá? A respeito disso. Mas as coisas... Conheço outro casal aí, que é um casal que fez sucesso, tá, no EEG, que era o casal Gibbs. Né? O casal Gibbs, eles popularizaram, por assim, o exame de EEG, criaram muitos manuais, fizeram exame até não poder mais, tinham medidas com mais qualidade, com menos qualidade, e descobriram muita coisa, tá? E criaram manuais, tá? Os manuais standard, tá? Que você podia olhar sinal de EEG, eram basicamente os manuais criados por eles, onde começava a aparecer como é que ficava o EEG. Eles gostavam de fazer EEG, acho que em tudo. Tá? Mas como é que ficava o EEG da epilepsia, por exemplo? Como é que aparecia o ataque epilético, os tipos de epilepsia diferentes que existiam e ainda existem, né? Mas como é que o traçado... O que acontece se você troca lá um eletrodo menos o outro menos um? Como é que eles se manifestam? Esse tipo de popularização foi importante, porque esse tipo de popularização fez com que mais pessoas ou mais lugares tivessem máquinas de EEG, ou se interessassem por ter máquinas de EEG. Não era só mais uma brincadeira. Né? As coisas começam assim, elas começam com uma brincadeira de um grupo isolado, tá? E depois elas começam a se popularizar. Tá? Frequentemente, na popularização, tá, não está ainda bem fixo qual é o objetivo da coisa, mas ela populariza. Depois que ela populariza, daí existem muitas máquinas, e quando existem muitas máquinas, você começa a especializar e resolver problemas específicos. Tá? Por isso que eu digo que existe um momento, tá, nessas histórias onde simplesmente o fato de você colocar um monte de máquinas num monte de lugares, tá, tá, nos problemas que vão aparecer. Porque as pessoas vão ter ideias, vão querer usar essas máquinas para resolver essas ideias, coisas que antes eles não iam poder fazer porque simplesmente não tinham. Né? Os ritmos que compõem este sinal aí em específico. Tá? Tem ritmos dos mais diversos. Tá? Citei 3 básicos, que os lentos, intermediários, os rápidos, daí rapidamente você já tem os ultra rápidos, já tem ritmos mais rápidos ainda que isto, tá? E o tipo de sinal que aparece. Se você está dormindo, o sinal não é igual ao estar acordado. Quando você está acordado de olhos abertos,
em alguns canais você vai ter um sinal, se você tiver com olhos fechados, o sinal muda. Tá? Ontem eu fiz essa brincadeira, tá? Fechei os olhos para deixar aparecer alfa. Né? Apareceu alfa lá no sinal, até para ver se estava pegando direitinho. Tá? Assim, você começa a ficar sonolento. Tá? Aparentemente eu fiquei sonolento no meio do exame. Ficar sentado, paradinho, começa a ficar sonolento. Tá? Os teus ritmos começam a mudar, tá? Essa sonolência começa a aparecer, tá? No teu sinal também. Tá? Porque a única coisa que se sabe desses sinais, uma coisa que é razoável se saber é o seguinte: quanto mais rápido ficar o teu sinal, tá? Quanto mais rápido ele ficar, menor amplitude o teu sinal vai ter. Tá? Os biosinais, esses sinais de eletroencefalografia, tá? De modo geral, vão se comportar dessa maneira. Tá? Porque para eu ter grandes amplitudes, eles representam, no fundo, não o disparo de um neurônio ou de dois neurônios. Ele representa, na verdade, o disparo de muitos neurônios. Tá? E quando ele representa o disparo de muitos neurônios, para eu ter um sinal com grande amplitude, eu preciso puxar muitos neurônios ao mesmo tempo. Tá? Se eu tenho que puxar muitos neurônios ao mesmo tempo, eles têm tendência a não ter uma frequência de oscilação muito alta. Tá? A menos que o sujeito esteja com algum problema do tipo, tá, tendo um ataque epilético, por exemplo. Tá? Mas isso não é o estado normal. Tá? E o cérebro, né? Tá aí ela é forte, ela é razoável, mas ele vai queimar. Tá? Então, não é assim que a máquina vai funcionar. Tá? Máquinas para adquirir, tá? As máquinas progrediram, tá? Então é como eu digo, a popularização de uma tecnologia ela é extremamente importante, porque daí você começa a ampliar o teu leque de possibilidades. Poucos canais usaram um EEG de 16 canais, por exemplo, teve que se transformar numa coisa popular antes de começarem a criar essas técnicas aqui, que essas técnicas geodésicas, que é como tem essa máquina aqui, tá? Para começar a fazer, se dá o trabalho de fazer uma máquina que possa coletar 128 ou 256 canais ao mesmo tempo. E quando você começa a coletar tantos canais ao mesmo tempo, novas perguntas começam a ser feitas. Ou seja, eu preciso ir adiante, né, nesse tipo de brincadeira. E mais uma coisa que está começando a ser feita agora, que são os dispositivos pessoais. Tá? Que eu acho que vai ser o próximo passo também que vai acontecer. Essa maquinazinha aqui, tá? Isso aqui é de um projeto, não me resisti à tentação, eu tinha que botar a foto do... Esse sou eu, né, claro. Mas o cara... Não estou tão diferente assim, não emagreci tanto. E esse cara aqui do lado é o professor José Luiz Eribarti, ele é professor lá na Unesp de Botucatu. Na verdade, ele fez o mestrado comigo, tá? Ali no Clínicas, depois o doutorado dele foi em outra coisa, depois ele voltou a trabalhar com EEG de novo. Tá? A gente sai, mas a gente volta. Né? E eu tive lá no último ano, nós temos um projeto junto, esse projeto se chama Alpha to Bit. Tá? Alpha to Bit porque a ideia básica era transformar a onda alfa em comando de liga e desliga. Tá? É um projeto inclusivo, tem uma justificativa inclusiva por causa disso. Caso você não possa mexer mais nenhum membro, tá? E nem mover olhos, nem nada assim, você poderia controlar o teu ritmo alfa. E controlando o ritmo alfa, né, aumentando e diminuindo, tu pode fazer uma chave, um limiar com uma chave de ligar e desligar, ou então escrever algo em binário mesmo. Tá? Então seria a ideia mais ou menos essa. Tá? Tem tecnologia para fazer isso e teria que ser uma coisa relativamente barata. Então nós encontramos esses neuro-headsets aqui. Esse aqui é o Emotive, tem outros, vocês podem procurar essas geringonças, tá? na internet e vão perceber que é uma tecnologia que está barateando. Tá? Uma coisa que vai dos 200 aos 700 dólares, tá? No máximo. Você compra uma tiara dessa aqui, essa aqui tem 14 canais, tá? E tu liga com Wi-Fi, né? Tu liga no computador e sai usando. Tá? E sai o sinalzinho lá e tal, e coloca na cabeça e consegue medir. Tá? Esse sinal ele não tem tanta
qualidade quanto de uma máquina de EG, evidentemente, tá? Ele é um sinal com menos qualidade, tu tem que passar bem mais filtro nela, porque eu estou fazendo num ambiente totalmente não controlado, e o meu amplificador, ele é um amplificador pequeno, eles tiveram que baratear isso, para baratear eles fazem alta quantidade, e que é lá na... Se não me engano, isso aí vem da Indonésia. Só que o sinal é de boa qualidade, tá? É o suficiente para fazer muita coisa, principalmente para enxergar onda alfa. Então, essa popularização desse tipo de tecnologia vai fazer com que um monte de gente compre esses dispositivos, basicamente para brincar, tá? Tentar controlar uma bolinha, tá, na tela, essa bolinha vai para cima, vai para baixo, direita e esquerda já é um pouquinho mais difícil, mas você pode controlar isso aí. Tem as pessoas que programam, vão querer pegar e ficar fazendo os programas, e você vai começar a criar uma nova conjunto de problemas, tá? E vão poder aparecer, eu vou começar a poder trabalhar com esse tipo de problema que vai aparecendo, tá? Foi bem legal, porque eu não esperava que o sinal ficasse tão claro, eu esperava que o sinal fosse até pior do que está aparecendo, e como a nossa ideia era justamente usar o alfa por uma chave de liga e desliga, eu gostaria de usar o mesmo programa para mim, para ele ou para qualquer um, né? Mas daí a gente já descobriu que não, que aparentemente a intensidade de alfa varia quase como a cor do cabelo, né? Então tu vai ter que pegar e ajeitar essas coisas aí. Mas são um problema não, é mais um problema para ser equacionado e resolvido, que a gente está tentando resolver ele agora, né? Bom, aqui a gente estava feliz, porque foi quando chegou a caixa, né? Então a gente está com essa cara de criança que ganhou brinquedo novo, tá? E tentando. Tipos de estudos, mas já tem estudos que usam esse tipo de equipamento. Esse aqui é um estudo interessante, onde usaram justamente este dispositivo, tá? O sujeito coloca o computador que fica adquirindo dentro da mochila, né? E daí ele sai para passear, né? E daí tu vê como é que é a ideia deles era enxergar a diferença entre você estar num ambiente com árvores, num bosque, por exemplo, ou estar num ambiente urbano, tá? Como é que teu cérebro respondia, é isso? Pegar a diferença entre os dois casos, tá? Essa era a ideia que eles tinham, tá? E claro, mais exposto à realidade do mundo, você tem que levar a máquina que coleta o dado junto, né? Então a máquina tem que ser portátil, até um certo ponto de vista. Agora as coisas podem ser portáteis, você pode fazer uma coisa desse tipo. Então, esse tipo de problema novo começa a aparecer. Eles parecem simples à primeira vista, mas eles não são. Eles são complicados, porque aparecem novos problemas, eles precisam ser provados estatisticamente para ver se a coisa funciona. Esse aqui a gente estava tentando fazer um equivalente a este aqui, foi a nossa primeira ideia, né? Era ver se as pessoas tinham um grau de concentração, se podia ser visto uma certa diferença, e se eles estavam fazendo uma prova, por exemplo, né, um grau de concentração, ou jogando carta, que seria o mesmo grau de concentração. Aqui lá eles são viciados num joguinho de carta, que é o tal de Magic, tá? Eu não sei, aqui não é muito popular, mas lá é muito popular. Então todo mundo da pós-graduação joga aquele joguinho que tem umas cartas, com umas bruxas lá, eu não sei o que, tá? Sei que tem uns pontos. Então eles fazem. Então a ideia básica era ver isso, era ver se tu tinha uma diferença, tá, que você pudesse medir, tá, porque tu usava áreas diferentes, tá, para fazer isso, para fazer enfim, usava áreas diferentes do cérebro dependendo do tipo de concentração que você estava fazendo. Tá. Resumindo, se era diversão ou se era sério. Tá. Então muitos canais, mais informação. O que importa nas oscilações, tá? Frequência, amplitude e... basicamente frequência, amplitude e tamanho da tua oscilação, tá? Eu vou pular por cima de algumas coisas, tá? Para poder mostrar para vocês só uma ideia básica, o que a gente chama de comprimento, o que a gente chama de amplitude. A amplitude é o tamanho do teu sinal, tá? O tamanho que ele fica. Frequência por segundo, tá?
Isso é a frequência do teu sinal. Isso varia, tá? E claro, se você coloca, por exemplo, duas ondas com duas frequências próximas, você consegue ter coisas desse tipo, que dão batimentos. Tá? Então, frequentemente, você pode ver, eventualmente, um batimento, e você não sabe se ele é composto de uma frequência ou composto de duas frequências. Se você encontrar uma estrutura desse tipo, você vai dizer que ela é um indivíduo que tem que ser isolado. Às vezes não. Às vezes ele é uma coisa composta de dois. Tá? Mas isso é raro de acontecer num EEG. Tá? A diferença entre olhar frequências por um sinal que não é biológico, as frequências apareceriam como bem definidas, mas quando você vai para um sinal que é biológico, você não vê uma coisa assim. Você vê uma coisa que tem mais quantidade das frequências baixas, menos quantidade das frequências altas. É como eu falei para vocês, ele não é um motorzinho que eu vou lá, ligo e faço ele explodir, tá? Basicamente. E eu tenho picos, tá, eventuais no meio disso, tá, que podem ou não significar que aquele sinal está querendo dizer alguma coisa. Aqui no caso é o alfa, tá? O alfa apresenta como um pico porque eu tenho, né, trens de alfa acontecendo no meio do meu sinal. Tá? Só para ter como exemplo. Tá? Isso aqui é mais ou menos a cara de uma realidade. Se você fosse olhar um sinal real, as coisas não vêm bonitas, as coisas vêm misturadas, mas no meio dessa mistura você começa a perceber que você tem alguma frequência que é mais presente do que outra frequência. Tá? É composto, tá, de muitas diferentes. Tá? O sono ele é extremamente rico. Tá? E eu vou mostrar um único trabalho, tá, que a gente fez e que usa sono, tá, para vocês terem uma ideia. Depois dá para a gente pegar e discutir outros trabalhos que eu tenho aqui também. Tá? Mas só para vocês terem uma ideia, o sono ele é uma estrutura extremamente rica quando você compara ele com o sinal do indivíduo em vigília. Tá? A vigília é rica também, tá? A vigília é extremamente rica. Tá? O sono é diferente, eu tenho outros fatores acontecendo. Quando esses outros fatores estão acontecendo, eu posso tirar outro tipo de informação, tá, do que eu tenho ali. Tá? Eu estudo um sinal. Esse é um alfa, isso aqui não é o caso. Eu estudo estes caras aqui embaixo. Esses caras aqui são fusos, tá, que podem aparecer num mapa desse tipo, tá, que é um mapa de tempo-frequência, tá, como essas bolas, tá, aqui em cima. Tá? O que são essas bolas? Tá? Isso eu tenho que dar uma pequena explicação. Tá? Isso aqui é um mapa no qual eu vou colocar a frequência num eixo, o tempo no outro eixo, e vou decompor as frequências que estão aparecendo ali. Então, por exemplo, eu vou ver que aqui eu tenho muita quantidade de 16 Hz, porque o sinal aqui nesse pedaço de sinal oscila bastante em 16 Hz, coisa que não acontece nem aqui nem aqui. Aqui no meio acontece um pouco a 14, né? Um pouco mais... 16 não, desculpa, 15. 14 para 15 Hz lá e 12 Hz aparece aqui. Tá? Eles são diferentes. Mas é uma forma de eu poder encontrar dentro de um pedaço de EEG, tá, um pedaço de sinal e poder quantificar esse pedaço de sinal. Essa aqui é uma maneira, aquele lá é uma maneira, usando, no caso lá se chama Fourier, aqui é uma que usa o wavelet. Tá? Enfim, são ferramentas, tá, que se usa para isso, não vou entrar em detalhes aqui. Juro que são as únicas equações que vão aparecer, vocês não precisam olhar para elas. Tá? Em tempo e frequência. Tá? Então, um dos trabalhos, o único que eu quero discutir com vocês, que eu quero mostrar para vocês, foi a funcionalidade desse sinal nesta faixa aqui. Então, vocês podem ver que o sinal, ao longo do tempo, em 8 segundos, ele varia um monte e cria um monte de estruturas diferentes. Tá? Só que lá pelas tantas a gente se deu conta que não é só nessas condições que ele varia. Não varia só numa faixa de 8 segundos. Nessa faixa curta, ele também varia. Tá? Ele também varia. Essa variação se chama chirp. Tá? O chirp é um gorjeio. Né? Em inglês, chirp, em português seria gorjeio. Tá?
é justamente uma variação rápida de frequência que é feita, tá, no sinal. Os passarinhos fazem isso, né? Eles fazem whip, whip, tá? Isso é uma variação de frequência. Aqui acontece. Tá? Então, eu vou discutir com vocês, tá? Tenho mais os outros depois, tá? No qual nós quantificamos, tá, os chirps que apareciam no EEG, justamente nos fusos de sono. Tá? Por que isso era interessante? Porque, curiosamente, os indivíduos normais, tá, possuem uma taxa, né, de chirp negativa, tá, maior do que positiva. Ou seja, aparentemente o sinal ele é gerado rápido e ele decai com o tempo. Tá? Isso parece razoável pela forma como é gerado lá dentro isso, né? Com uma série de disparos. Começam mais rápidos e depois alguma coisa faz eles pararem, tá? E diminuírem. Tá? Então a gente conseguiu mostrar que nos indivíduos normais eles têm essa tendência a acontecer. Tá? Só que mais... Tá? Essa taxa diminuía. Essa taxa diminui. Tá? O que acontece? Acontecia uma coisa que, no fundo, o eletroencefalografista que trabalhava conosco dizia sempre para nós: parece que os fusos desses caras estão ficando mais quadrados. Tá? Ela sempre dizia isso. Na verdade, ela é a minha mulher. Tá? Além de ser a eletroencefalografista do grupo, é a minha esposa. Tá? Então ela ficava me dizendo isso. Né? Eles parecem esquisitinhos. Tá? Mas por que eles estavam esquisitinhos? Estavam esquisitinhos porque, na verdade, isso aqui não acontecia nos indivíduos que tinham apneia de sono. Tá? Eles tinham menos. E, curiosamente, tá? Eu juro, tá? Mas eu vou mostrar o outro. Tá? Curiosamente, tá? A taxa de chirpagem é uma frase terrível. Tá? A quantidade, né? O tamanho desse downshirp que ele fazia, tá, diminuía com o IAH. O que é o IAH? É o índice de apneia e hipopneia. Ou seja, o cara ronca muito, tá, eles ficam mais quadradinhos. O cara ronca menos, ele fica menos quadradinho. Tá? Basicamente era isso que acontecia com os meus sinais. Então, é uma aplicação interessante, porque eu pego um sinal, e como eu disse para vocês, você pega um sinal, você tem uma coisa extremamente grande, você parte ela em pedaços extremamente pequenos, tá? Pega esses pedaços extremamente pequenos e ainda reparte eles, disseca eles mais um pouco e consegue tirar uma informação nova ali de dentro, tá? Que estava escondida no fundo ali, tá? E que serve pelo menos para esse problema de apneia, e que pode abrir, né, um leque de outras perguntas, né, que podem ser feitas, como, por exemplo, por que diabo, tá, esses downshirp, por que diabo esses fusos estão mudando? Será que é a falta de oxigenação crônica que está fazendo eles mudar? Tá? A gente está tentando fazer um trabalho com pacientes que começaram a usar CPAP, por exemplo, que é aquela máscara que tu coloca para você poder respirar. E ainda não consegui olhar os dados deles, mas aparentemente, esse problema, o cara pode respirar mais, mas ele teve uma falta de oxigenação crônica e aparentemente isso não muda mais. O fuso do cara está mais ou menos do mesmo jeito que ele era. Né? Já está diminuído igual. Tá? Mas isso pode ser quantificado. Enfim, temos a ferramenta e dá para usar a ferramenta para fazer uma medida. Tá? É isso, né? Eu ainda posso mostrar mais um trabalho, se for o caso, mas eu queria tentar ficar mais ou menos nesse tempo. Fico aberto aí para vocês fazerem, tá, mais algumas considerações. A gente pode discutir mais. Tá? Tá. Bom, vocês agora podem fazer questões, perguntas, tirar dúvidas, acrescentar comentários. Tem uma pergunta boba, assim, mas é saber se conhece algum efeito da aparelhagem sobre o cérebro, ou seja,
O fato de eu estar com ou sem uma aparelhagem modifica meu cérebro? Modifica, mas isso é codificável, sabe? Se é... Primeira noite, segunda noite. Tem uma coisa chamada primeira noite, segunda noite, né? Eu colocar os eletrodos na cabeça. Claro que eu dormir com os eletrodos na cabeça não é igual a dormir sem os eletrodos na cabeça, né? É como dormir, enfim, tu não está acostumado ainda, tá? Tem trabalhos que mostram a diferença do estagiamento do sono, por exemplo, do indivíduo na primeira noite e na segunda noite, porque na segunda noite ele já se acostumou. Tá? E, curiosamente, da segunda para a terceira já não tem mais muita diferença. O cara acostuma meio de primeira assim, noite. Então, por exemplo, esses estudos que a gente mostra aqui é tudo gente de segunda noite. A gente não usou gente de primeira noite. Mas aí é o efeito da eletricidade, né? Não, é o efeito de botar o eletrodo e o sujeito tem que se acostumar a ter o eletrodo na cabeça. Peso, só assim. isso. Porque tu vai dormir com uma coisa diferente, bota uma touca, por exemplo, e vai dormir. No primeiro dia tu vai achar esquisito, tá? Depois tu vai te acostumar. É mais ou menos isso aí. Esse sistema não excita, tá? Tu apenas coleta o dado. O dado está lá. Teu cérebro está funcionando igual, tá gerando os potenciais estão aparecendo e você está meramente passivo, tá? Não é um experimento de excitação. Tem experimentos de excitação, né? Que você excita com onda eletromagnética, tá? E claro que se tu fizer variar um campo magnético, você deve gerar correntes também lá dentro, tá? Então, existem esses tipos de experimentos mesmo. Não tem nada a ver com isso aqui. Tá? Mas sim, esse tipo de coisa existe. Tá? Mas é isso, é mais uma questão de primeira noite, segunda noite, tá? E é costume, né? É o costume. Diga. Estos resultados, ¿con cuántos electrodos los obtuvieron? Este 16 eletrodos. Todos são 16 eletrodos. 16. Uma touca touca, não é uma touca, né? São só 16 eletrodos de EEG. Mas a gente tem os outros eletrodos também, né? Porque, como é um exame de sono inteiro, você coleta junto a eletromiografia, você coleta junto a faixa respiratória, são duas, mais o cardio, enfim, tem mais aquelas outras lá que vai junto, né? Tu tem que coletar, porque senão tu não consegue ter como é que se chama o resto do estagiamento, né? Ele não depende só do EEG para tu ter os estágios. Bom, quando a gente fez isso aqui, claro, tu sempre tem artefato, né? Mas isso aqui a gente usou intervalos sem artefato, né? Claro, a gente limpou os artefatos, né? Sem artefato. ¿Y han contemplado aplicar la misma técnica para estudiar otros estados de transición de conciencia? Fala tipo a sonolência, por exemplo, a entrada no sono. Claro. Eu discuto neste aqui, não, mas neste artigo aqui, nem este, não, cadê? Neste aqui, tá? Topografia Specific Spindle Frequency, tá? Esse cara aqui eu tive uma ideia, tá? É uma suposição total, tá? E que era o seguinte, como a gente não olhou, nesse trabalho aqui específico eu não olhei chirp, mas eu olhei a presença de mais fuso lento, tá? Quando o indivíduo tem mais apneia, tá? Principalmente nesses canais aqui. Agora não interessa o que são essas cenouras, mas na verdade são violin plots, né? Parecem umas cenouras, né? Carrots. Na verdade, aparentemente são fusos que vão aparecendo a mais, tá? Nos canais parietais. Fusos lentos que vão aparecendo nos canais parietais de indivíduos que têm mais apneia. E são fusos, quer dizer, tu vai lá e tu olha, tu tem tudo para ser fuso. Tá? Mas eu acho, no fundo da minha alma, eu acho que, na verdade, isso aqui são alfas mascarados no meio da coisa. Ou seja, o indivíduo está no ato, tem o ato de dormir. Mas eu acho que o sujeito que está com apneia crônica, ele tem o ato de desdormir, se é que seja o unsleeping. O cara volta para trás, tá? Disso aí ele quer voltar para trás, só que não fica baixo que chega para ser um alfa, tá?
não aparece como um trem robusto, mas pode ser que seja o início de um alfa, como é que se chama, fásico, tá? Que vai aparecendo ali. Tá? Eu levantei essa hipótese no meio da discussão. Tá? Mas é uma hipótese, né? Porque para testar ela não é trivial, não é uma coisa nem um pouco trivial. Né? Porque eu preciso pegar, eu precisaria pegar os indivíduos com apneia, tem que bolar como é que seria o exame. Tem que pegar os caras com apneia, por exemplo, deixar eles entrarem em sono e começar a fazer os alfa-fase, depois medir esses caras lá e ver se são os mesmos que estão aparecendo aqui, mas tem que olhar os outros canais junto. É um trabalho interessante, Obrigado. Bem legal. Diga. Ok. Sim. Na primeira parte da apresentação apareceu assim muito rapidamente uma menção do vínculo do sinal com memória motora. Eu estava pensando nisso e queria entender um pouco melhor esse vínculo do sinal atual com a memória motora do indivíduo. Dois indivíduos possuem, obviamente, diferentes memórias motoras. Isso tem uma consequência metodológica que eu acho que na tua apresentação ficou explícita no final, de que o EEG vai avançar no sentido de estudar indivíduos e não mais grupos. Faz sentido isso? Não sei. Talvez não decida. Em primeiro lugar, eu quero te parabenizar pela tua memória. Porque eu falei isso ano passando, assim, no meio, eu me lembrei agora. Tá? E eu acho que eu não teria conseguido me lembrar disso. Quando eu falei isso, é porque o fuso de sono, particularmente, ele tem uma associação com memória motora. Tá? Existem alguns estudos, tá, que fizeram o seguinte: você treina uma tarefa motora, tá, com a mão, enfim, pode ser dirigir, pode ser, mas em geral treina uma tarefa motora até tu te acostumar com ela, e naquela noite você faz mais fusos. E eles são mais amplos. Tá? Então, muito provavelmente, se você correlacionar isso aí também com alguns outros estudos de eletrofisiologia, ou de fisiologia propriamente dita, é porque no meio daqueles trens de disparo que estão gerando os fusos, tá? Eu também tenho fluxo de informação que está saindo. Deixa eu ver se eu sou ruim. Mas enfim, acho que está saindo, não sei se do hipocampo indo para não sei aonde, ou indo para o hipocampo, alguma coisa desse tipo, tá? Mas enfim, tu tem fluxo de informação que está acontecendo lá. E aparentemente eles são importantes nesse processo de ter esse fluxo de informação. Então fazer mais deles permite mais fluxo de informação. Acho que ele inibe daí a informação. Acho que no meio da queda daquele fuso lá, ele inibe e passa informação para lá, tá? De um lugar para o outro. Então, isso é associado a esse tipo de memória motora. Tá? Os estudos que eu me lembro são de memória motora. Eu acho que memória verbal não é assim. Tá? Mas memória motora eu tenho certeza, porque os caras treinavam uma coisa lá. Mão, pé, e essa é a história do motora lá que eu falei. Essa era a história do motora que eu falei. Só para retomar a segunda parte da questão, como tu vês o futuro dos estudos com EEG? Com indivíduos ou com grupos? Grupos. Indivíduos, tá? E grupos. Depende sempre da tua pergunta que tu vai fazer. Tu queres... é muito ruim comprovar uma hipótese de uma máquina utilizando apenas uma medida sobre um cara, ou múltiplas medidas sobre um cara. Porque aquilo que eu consegui mostrar que funciona para ti, vai não funcionar para ele. Pega lá meu exemplo do alfa, por exemplo. É uma coisa meio trivial, assim. Eu nunca tinha me dado conta. Alfa é alfa, entendeu? Alfa é alfa. Para mim, alfa era alfa. Tá? Mas eu nunca tinha me dado conta que não, o alfa é diferente. Então, eu vou lá e pego os mesmos eletrodos, meço na tua cabeça, na dele, na minha, não dá a mesma intensidade. Daí eu quero fazer, dependendo do tipo de estudo que eu quero fazer, não faz diferença nenhuma. Apareceu alfa, tá bom. Né? Agora, se eu quero quantificar exatamente um limiar, por exemplo, para eu fazer tal da história da chave do liga e desliga, daí fica complicado, porque não poderia variar tanto assim. Né? Então eu tenho que pegar e ajustar isso aí, né, para aquele problema lá. É a mesma coisa que queria dizer que, assim, sem falar em EEG, por exemplo, eu vou ver a espessura do fio de cabelo.
Então eu vou pegar alguém aqui para medir a espessura do fio de cabelo. Eu pego ela. Tá? Daí eu meço a espessura do fio de cabelo dela, pego vários fios para fazer uma média, tá? Descubro que é tudo mais ou menos parecido. Eu não posso extrapolar para todo mundo. É completamente diferente. Né? Então esse que é o problema. Às vezes eu posso extrapolar, às vezes eu não posso extrapolar. Mas sempre depender da tua pergunta. Sempre, sempre. É impossível não depender da pergunta. Bom, talvez tu já tenha respondido a minha pergunta. Tu falaste que, então, a variação individual na faixa de frequência de alfa. E eu fiquei pensando se isso tem uma importância, se as outras faixas também variam assim. Não, as outras também variam. Tudo varia. Mas, enfim, se haveria uma diferença, porque eu sei que, por exemplo, tem populações atípicas em que há diferença em gama, por exemplo. Não. Se doenças poderiam, sim, ou casos atípicos, enfim, de desenvolvimento, poderiam estar ligados a essas maiores variações, digamos assim, nessas faixas. Sim, certas patologias têm variações que são conhecidas. Tá? A patologia que tu estudas, que é Down, tá? Vou admitir que eu não sei nada, tá? Mas deve ter algumas variações também. Mas e distúrbios do sono, por exemplo? Vai pois ter é. variação? Sim, distúrbio do sono é bem genérico. Tá? Mas eu vou te dar um exemplo de distúrbio do sono que é bem interessante, por exemplo. Tá? E que ele é legal, porque ele é um exemplo que acho que fala um pouco dessa história de coisa lá, dizer que o indivíduo está dormindo, ele tá, como é que se chama, inconsciente, né? Consciência e inconsciência, então o cara está dormindo, está inconsciente, está acordado, está consciente. Tem o caso extremo, no qual tem um distúrbio de sono REM, onde o indivíduo desperta. O sono REM ele é caracterizado pelo movimento de olhos, por isso que se chama REM, né? Mas ele também é caracterizado pela perda do controle da temperatura e pela atonia muscular. Tá? Tu não vai mexer os músculos. Né? Então imagina o indivíduo, ele acorda, então ele consegue estar desperto de novo, mas ele não consegue sair da atonia muscular. Tá? Isso às vezes acontece, tá? Comigo já aconteceu umas 2 ou 3 vezes, tá? É bem assustador. Assim. Tá? Tá? Porque tu acorda e tu não consegue te mexer, daí tu acha, não, eu ainda estou dormindo. Tá? Só que tu não está, daí tu tenta ali ver se... e não volta, né? E nada. Na verdade, tu precisa de algum disparo para te fazer voltar, tanto que se alguém pega em ti, tu consegue voltar. Só que tu não consegue fazer nada, nem gritar. Tá? A outra pessoa está ali e não está sabendo de nada, e tu não consegue fazer nada, e tu não sabe direito se tu ainda está dormindo. Tá? Isso é um distúrbio de sono. Tá? Isso é um distúrbio de sono, tá? Que mexe justamente com o teu grau de consciência. Tá? Tuas ondas cerebrais mudam nesse processo, tá? Tá modificado lá. E se tu medir a temperatura e a atonia muscular do cara, tu vai ver ali, o sujeito tá, não, esse cara está em REM. Mas não, ele está em vigília. É uma vigília com REM. É um distúrbio. E assim como esse, tem muitos outros. Mas esse eu acho que ele é um distúrbio interessante, porque ele dá uma ideia de como é que as coisas podem, né? Assim. Outro é sonambulismo também. Outro que faz o contrário, né? É o inverso, né? A coisa tem o inverso. O sonambulismo é o inverso desse aí. O sonambulismo eu nunca tive. Mas é normal, às vezes as pessoas têm isso. Obrigada. Na verdade, é uma curiosidade. Assim, queria saber se você pode fazer uma comparação entre esse padrão de frequência, né, de ondas no sono e em estados de meditação. Quando a gente fala em meditação. Sim, a história do controle do alfa. Tá? Quando a gente teve essa ideia aí de usar o alfa como ferramenta, é porque justamente tinha uma velha revistinha de eletrônica, sabe? Aquelas eletrônicas populares que tu vendia para as crianças, né, montar. Era o detector de ritmo alfa. Tá? Então ele te dizia lá, tinha um circuitinho que você podia montar, que era basicamente um amplificador, e você ia conseguir ter 2 eletrodos para poder medir alfa. Tá? E era bem para ser feito por, sabe, nerd. Tá? Nerd que compra peças de eletrônica e monta. Tá? Com algumas diferenças, porque as peças tinham que ter boa tolerância e tal. A revista acho que era de 88,
88, 86, uma coisa assim, tá? E tinha esse detector dentro, e a figura, né, que tinha assim aparecendo era um cara meditando lá com o turbante, né, e tal. E o que tu faz? Você basicamente treina, tá? Isso é uma coisa que você pode fazer. Depois que você consegue coletar o sinal, enxergar o sinal, tá, aparecendo lá, tá? No caso lá era para disparar o sinal, inclusive num speaker, num áudio, né? Porque tu podia escutar, né, a coisinha vibrando, assim, né? Você pode aumentar ou diminuir ele por concentração, só por concentração, tá? Fecha os olhos, te concentra, relaxa e deve aumentar, tá? Tu começa a fazer alguma conta, alguma coisa, daí tu consegue suprimir, tá? Então tu consegue modular ele, tenta treinar a poder modular. Então a ideia era essa. Bom, você pode treinar, mas para treinar eu tenho que ter acesso. Eu não consigo treinar uma coisa que eu não tenho acesso. Eu acho que essa talvez seja a coisa dele. Eu consigo treinar, né? Com facilidade eu entendo o que eu tenho que fazer para treinar, como é que eu boto isso aqui, ou como é que eu faço um nó, tá? Porque eu tenho acesso. Treinar o ritmo alfa tu não pode fazer assim, aí. Por quê? Porque eu não tenho o eletrodo na cabeça. Mas depois que eu tiver o eletrodo na cabeça, daí eu posso, né? Então eu começo a treinar isso. Então eu posso treinar isso aí ao ponto de poder escrever, por exemplo, usando isso aí. Tá? Então é isso que eu chamo de o próximo passo da coisa, né? Você tem acesso não é um novo sentido, a coisa sempre esteve lá, né? Então você tem acesso a uma nova parte fisiológica sua, tá? Você não tinha antes. Então e você tem algum controle sobre ela. Então você pode melhorar esse controle, treinar esse controle. Tá? Talvez você nunca fique o cara lá que, né, faz a super meditação, né? Mas assim como um desenhista, né, você não nasceu com o dom de fazer o desenho, mas você pode melhorar bastante o seu desenho treinando. Isso aí também é a mesma coisa. Talvez o suficiente, tá, para as suas necessidades, né, que eventualmente é mover uma bolinha, uma coisa assim. Essa é a ideia. Diga. Bom, nós, nesse público, nós somos filósofos. E a ideia de ter uma leitura, né, de algo que se passa na cabeça, dá a entender que nós temos muita informação vindo. A palavra-chave para isso é o diferencial de potencial, que é isso que é medido. E quando a gente descobre o que é, eu acho que é surpreendente, porque, na verdade, é muito pouca informação e a gente precisa tirar muita coisa de algo muito pequeno. Eu queria que você mencionou isso, mas isso ficou muito pouco explicado. O que é esse diferencial? A pergunta é, o que realmente nós medimos quando a gente mede algo com o eletrodo? O eletrodo na superfície da cabeça, tá, não é igual ao eletrodo na superfície do córtex. E que também não é igual ao colocar um eletrodo em cima de uma célula. Tá? O que eu vou medir lá em cima é populações. Tá? Tem populações de neurônios disparando junto. Tá? Imagina, tá, que essas ações, tá, que nem que você estava discutindo ontem, tá, hoje mesmo, tá, hoje de manhã também discutiu, tá? Mas que é, por exemplo, o N400. Tá? Como é que aquilo ali apareceu? Aquilo ali aparece pelo recrutamento de neurônios. Como é que recruta? Porque enquanto ele for muito pouco neurônio recrutado, o teu eletrônico não vai medir nada, você vai medir ruído. Quando eu conseguir recrutar mais gente, é que daí começa a aparecer. Tá? E, eventualmente a coisa começou a recrutar antes. Como é que isso aí é recrutado? Tá? Ele é recrutado, um ou dois começam a disparar. E por indução, que ninguém entende direito ainda como é que a coisa funciona, os ao redor deles começam a disparar também em fase. E começam a entrar junto, em fase, durante um tempo. Eles não vão ficar muito tempo em fase. Eles são puxados junto nessa brincadeira. Lá pelas tantas, quando eu tenho vários, né, andando junto, já é o suficiente para que a soma deles possa ser medida aqui em cima. Tá? Mas eu acho que a tua pergunta vai mais a fundo nesse treco. Por que começam alguns a disparar e começam a vir para cima? Isso aí ninguém sabe, na verdade. Tá? Por que começa a disparar? Em algum momento começa a disparar. Tá? Mas é muito parecido, as regras que geram isso são muito parecidas com as regras que geram o movimento coletivo de swarm, né? Como é que é? Enxame. Swarm effect, né? Enxame. As regras são muito parecidas. Você vê
aqueles passarinhos, né, tudo andando junto, tá? Ou umas abelhas tudo andando junto, lá, sei lá, bicho lá andando tudo junto, tá? E tu tem regras de formação daquele padrão extremamente parecidas com as regras que funcionam aqui. Se você vai lá e faz uma simulação de computador, tá? Neurônios interagentes com regras parecidas com as regras dos neurônios, tá? E coloca condições parecidas com essas, também acontece a mesma coisa. Eles disparam assincronicamente, lá pelas tantas alguém carrega toda a gurizada junto e tu forma um movimento coletivo, tá? Acontecendo ali, tá? Um coletivo, tá? Acontecendo daquele jeito. E ali acontece a mesma coisa, tá? A tua pergunta é: aonde a consciência começa? Antes do swarm effect? Foi a tua consciência que vai gerar o primeiro elemento do swarm? Ou é o swarm que gera a tua consciência? Isso eu acho que o EEG não consegue responder. Mas aonde começa, né? Entende? Onde a coisa começa? Quer dizer, começou por uma necessidade, mesmo que seja um treinamento. Eu estou preparado para que vai aparecer uma coisa aqui na frente, então eu estou preparado. Então eu preparei o sistema para que eventualmente tenha um evento, alguma coisa acontecendo. Quando é que ele começa? Quando é que começa a tua ordem de recrutar as coisas? Ou a tua vontade de te parar ali e olhar para aquela coisa ali já é o recrutamento que aconteceu antes? Isso eu acho que o EEG de superfície não consegue responder, mas não quer dizer que o EEG de profundidade não venha a poder responder ainda. O problema é que o EEG de superfície já está pegando o conjunto, né? Tu não sabe quem é a célula isolada. São as regras de assemblagem, né? De assembly runs da coisa lá embaixo, né? Como é que ela está funcionando. Não sei se eu respondi ou se eu criei mais dúvidas. Uma pergunta bem boba. O eletrodo, essa diferença de potencial, está comparando ele com ele mesmo? Não. Ele com o outro sempre. Tá, ele varia o tempo todo. Certo? Ele sozinho varia o tempo todo. Na verdade, qual o objetivo de comparar? eu tenho que pegar um referencial, né? Ele com alguma coisa, tá? Então eu mostrei um monte de exemplos. Alguns são montagens que são bipolares, outras são montagens monopolares, tá? Dependendo do tipo de estudo que tu quer fazer, tu vai usar uma montagem específica. Montagens para epilepsia, em geral, são montagens bipolares, porque eu quero ter mais, é como fazer o planisfério de acordo com o que eu quero medir. Então, posso querer muita coisa num determinado local, porque eu quero mapear aquilo ali muito bem. Esses aqui não, esses são todos referenciados para dois eletrodos colocados nas orelhas, tá? Que são os nossos nêutrons. Na verdade, a gente faz assim, que é para a coisa ser mais correta, tá? A gente faz A1 mais A2 dividido por 2, que é, teoricamente, como colocar um eletrodo no centro da cabeça, tá? E daí tu faz homogeneamente para isso aí, para poder, né, localizar. Caso contrário, a localização fica comprometida, né? Porque os eletrodos estão igualmente espaçados, mas na verdade aqui tem muito mais do que lá, né? A coisa está distorcida. Eu tinha uma perguntinha. À vontade. Tu chegaste a comentar que nós poderíamos controlar, né, as atividades no nosso cérebro. Algumas atividades neurológicas. Você acha que esse controle ele é conceitual? Então, assim, que os nossos pensamentos poderiam nos levar a certos estados diferenciados neurológicos? Vocês chegam a estudar isso? Não, nós não, né? Mas eu acho que é uma coisa interessante de estudar, porque vamos tomar o exemplo do alfa de novo, né? Eu vou querer ficar mais, eu vou querer controlar alfa, então eu gostaria de jogar com dois estados, um como se chama, mais relaxado e um menos relaxado. Evidentemente eu devo pensar em alguma coisa para poder ficar mais relaxado e menos relaxado. Então o que eu vou escolher? Né? Eu vou ter que escolher o que pensar. Eu imagino que ficar pensando em todos os meus problemas não vai fazer eu ficar mais relaxado. Então isso não é uma boa ideia se eu estou querendo relaxar e aumentar o alfa. Por outro lado, né, se eu estou querendo suprimir ele,
eu deveria tentar me concentrar em alguma coisa. Juro que eu vou deixar aqui. Eu deveria tentar me concentrar em alguma conta, alguma coisa assim, para poder suprimir. Tá? E, sim, eu não devo ocupar os meus pensamentos, a principal parte dos meus pensamentos com este ou aquele problema, se eu quiser começar a controlar isso aí. Tá? O que não quer dizer, nós somos todos multitarefa, né? O que não quer dizer que depois que você se acostuma, você não começa a poder... No início você não consegue pensar uma coisa, né? Não consegue pensar uma coisa enquanto está aprendendo uma ação ali, né? Mas depois que tu aprendeu ela, aí tu consegue pensar em outra coisa, escutar música e mascar chiclete junto. Né? Muito obrigada.